Boa noite, está a começar a análise econômica. O calendário marca para 18 de janeiro, o que de certo modo dá início às nossas apresentações cá no canal FTV. Voltamos ao nosso programa Análise Econômica, este que é um programa para discussão de eventos econômicos nacionais e internacionais que de certo modo afetam a vida e o bolso do caro cidadão a partir de casa. Como é de habitual, hoje viemos em conversa com temas de bastante relevância nacional e internacional. Para hoje abrimos o programa com dois temas internacionais, mas que com certeza têm afecção ao nosso país. Iremos discutir aquilo que são os desafios de integração econômica regional da África e a possibilidade e perspectivas da criação de uma nova moeda, que seja uma moeda africana. Mas também vamos discutir o Fórum Econômico Mundial, que de certo modo está a acontecer desde ontem na Suíça, e usaremos desta para tentar fazer uma relação com aquilo que são as dinâmicas nacionais e internacionais, para tentar ver o que pode-se esperar dos próximos tempos para o mundo, mas também para Moçambique em particular, e quais podem ser as soluções que surgirão neste encontro, que irá reunir mais de 1.500 empresários, mas também mais de 60 chefes de Estado e um número acima de 100 de ministros de Economia e Finanças, mas também de dirigentes dos bancos centrais a nível global. Encontro este que para a África será representada pela África do Sul, mas também pela vizinha Tanzânia. São esses dois países que estão no topo da agenda deste encontro, que de certo modo irão trazer o nome da África para o mundo sobre aquilo que são as suas perspectivas econômicas regionais. Para já, cumprimentar ao meu convidado. Muito boa noite, doutor, e seja bem-vindo a esse espaço de conversa. Muito boa noite, Salvado. Muito boa noite a todos os telespectadores que nos assistem pelas diferentes plataformas digitais e muito obrigado. Obrigado eu por aceitar o nosso convite. Iniciamos nosso programa exatamente com o pontapé de início, discutindo aquilo que são os desafios da integração regional africana. No último ano, 2022, vários foram os assuntos levantados em torno desta possibilidade ou desta correria. Assunto este que já vinha se discutindo há bastante tempo sobre a possibilidade da integração econômica regional na África, mas no último ano este tema marcou os painéis dos jornais nacionais e internacionais sobre aquilo que eram as possibilidades desta integração africana. Quais são os desafios que são apontados neste momento para esta integração regional africana? Bom, nós quando falamos de integração regional africana, temos que recuar mesmo antes, temos que recuar para o tempo colonial. Exato. Se formos a ver, se a memória não me trai, o Kwame Nkrumah já trazia esta visão de uma África unida, uma África com moeda única, uma África com políticas únicas, uma África toda ela alinhada. Exato. Isto já vem mesmo desde mesmo no período colonial. E por questões de contingência não aconteceu. Depois tivemos em 1999 começou a soar este processo de integração regional por Mandela. Mandela trouxe esse legado de 94 até 99, que era para conseguir uma África única, uma moeda única. No entanto, esta ideia não passou de papel. E hoje em dia já volta-se a ecoar a questão da integração regional. Nós estamos longe de uma integração regional. Nós, quanto continente africano, Nós, quanto continente africano. Mas quais são os elementos que, de certo modo, impossibilitam ou reduzem esta possibilidade de colocação de uma África unida por um só, quanto acontece com a Europa, quanto acontece com a América, não com tanta força, mas na Europa, quanto maior exemplo? O primeiro ponto que mina aqui é a falta de transparência na governação, a corrupção. Este é o primeiro ponto. Dos países africanos. Exato, é só nós vermos que grande parte dos países africanos ficam a repatriar, ficam a repatriar todos os seus capitais
para os países, em contas offshores, Exato. Paraísos fiscais. em paraísos fiscais. Então, aquele dinheiro que os mesmos líderes poderiam usar em benefício para o desenvolvimento da própria África, eles mandam os seus capitais para contas offshores, para paradise papers, e a África continua cada vez menos desenvolvida. E há um discurso comum que está a ecoar a nível dos bastidores, é que hoje em dia o nível de pobreza que vive-se em África é pior do tempo em que a África era colonizada. Verdade, discute-se muito isto. Está-se a discutir muito isso hoje nos bastidores. Que nós, no tempo em que a África era colonizada, existia igualdade. Exato. Existiam assimetrias. Existia, quer dizer, dentro daquela condição, dentro das balizas criadas, que os negros só tinham direito a isto, tinham direito àquilo, mas aqueles direitos eram salvaguardados. Hoje em dia a África está independente financeiramente, está independente de forma política, mas economicamente não está independente, e até agudizou-se as oportunidades. Então, este é um discurso que vem rolar muito nos bastidores. Exato. Então, o primeiro ponto, voltando à sua questão, o primeiro ponto é a corrupção. A corrupção E a falta de transparência na governação. Nós acompanhamos casos como Moçambique, acompanhamos casos como Angola, acompanhamos casos como Guiné-Bissau. A África do Sul também já está... houve uma impeachment contra o Jacob Zuma. Exato. Temos os casos... Estava-se agora para o Ramaphosa. Sim. Temos o caso como Ruanda, que ainda fala sobre esta questão de Tutsis, Utsis. Não se leva ao alto, mas por baixo. Quem é Tutsi ou Utsi, isto ainda se faz sentir. Há ainda bastantes subgrupos dentro da própria África. Exato, ainda há subgrupos. Este é o primeiro ponto, que é a falta de transparência na governação. O primeiro pressuposto para que a África tivesse uma integração era ter um Banco Central Africano e uma força militar africana. O que acontece é que grande parte dos países africanos em que os partidos que conduziram esses mesmos países à independência são os mesmos países que ainda estão no poder. Quer dizer, nós temos uma África com países ainda militarizados. Temos uma África ainda com partidos bélicos, em que fazem uso da sua força militar para forçar certas decisões. Então, tem que se quebrar este paradigma, tem que se mudar este modelo de democracia. Nós acompanhamos, é frequente em Guiné-Bissau, este bate-sai de golpe de Estado. Exato. Ainda é muito prematura a questão da discussão de democracia para o contexto africano. Então este é um dos primeiros passos. Então, como é que vai... Estamos a falar de um Banco Central Africano. Agora, a questão que fica aqui é, vamos criar um Banco Central Africano. Teria que se identificar o país menos corrupto, ou o país que não seja corrupto, que seja a sede deste mesmo Banco Central Africano, que é um país que é de exemplo. E aí levanta-se os fatos de interesses individuais, os interesses por cada país, porque um dos fatores que, por exemplo, é levantado para a não criação desta União Africana tem se correlacionado com hegemonias que existem na África. Temos países que estão relativamente mais desenvolvidos que os outros e, de certo modo, entrar em uma união com os demais países, podemos ter os free riders, se assim podemos chamar, países que possam, de certo modo, alavancar-se na base do desenvolvimento de um ou outro país. Temos o caso, por exemplo, da África do Sul, do Nigéria, que são as potências para o contexto africano. E temos Mas agora já temos o Ruanda. Temos também o Ruanda, que está ainda nesse processo de construção desta possibilidade, desta nova Ruanda. Então, ainda é discutível essa questão, porque temos países que sentem-se mais desenvolvidos que os outros, que podem achar que estão numa posição de perda em entrar em uma União Africana. Podemos usar, por exemplo, a própria África do Sul. Moçambique é relativamente dependente da África do Sul no que concerne a produtos básicos, alimentícios e mais.
e entras numa União Africana, tiras as barreiras aduaneiras, estás a colocar, de certo modo, a possibilidade dos moçambicanos irem para a África do Sul, levarem produtos e entrarem na África do Sul produtos moçambicanos. Isso pode ou melhorar a indústria da África do Sul ou prejudicar a própria indústria. Não, naturalmente vai prejudicar a indústria sul-africana, vai prejudicar. São elementos esses que ainda são levantados em termos de interesses por cada país. Olhamos, por exemplo, o caso do Zimbábue. O Zimbábue, devido às sanções impostas pela União Europeia e a crise o Zimbábue seria um dos países melhor beneficiados neste processo. E não, temos o Zimbábue ainda a gozar de algumas restrições que foram impostas pela União Europeia e para os demais atores. Para os outros atores. Então, como é que ficaria a questão do Zimbábue? Então, temos o caso, por exemplo, da Etiópia, da Somália, que são países em que o nível de desnutrição é crônica. É crônica. Temos o Congo, que também é um centro de conflitos. É um centro de conflitos. Então, Guiné-Bissau, estamos a falar. Então, depois de onde eu volto. Termos a questão de uma força única. E esta força única seria uma força que pudesse literalmente manter o controle, porque só é possível garantir a estabilidade de um certo país ou de uma certa zona com segurança. Ok, tudo bem, teríamos a moeda única, já temos a moeda única, mas continuamos ainda com os conflitos na Nigéria, com o de Boko Haram, continuamos com os insurgentes em Moçambique por causa de Cabo Delegado, continuamos ainda na zona de Guiné-Bissau, continuamos com os ajustes diretos por causa da rota de droga, continuamos com a disputa em Angola por causa da parte de Cabinda, continuamos com vários conflitos pequenamente regionais. Este era o próximo ponto. E uma das razões também que se levanta para esta, leva essa discussão para esta não integração da África, é que nós temos na mesma África vários subgrupos, como fazer referência. Temos, por exemplo, a África Austral com a SADC. Temos a África Oriental também com a sua integração regional. E dentro da própria África também temos alguns países... A CEDEAO, por exemplo, lá mais para cima. Exatamente, que tem seus grupos de integração regional. De certo modo, nestes tipos de blocos, têm as suas regras. Como é que ficariam as regras dessas integrações na formação de uma única África? Existem divisões entre a África subsaariana e a África branca. Então, esses fatores também podem vir a levantar. Olha, Salvador, eu vou te responder uma coisa que é simples e clara. O grande problema disto tudo é que nós ainda dependemos do parecer do Ocidente. O Ocidente ainda continua a definir as regras. Estamos dentro vou falar da Europa. Exato. Eu de Portugal para a Espanha não preciso de cancela. É apenas uma linha que divide a fronteira. Exatamente. Para ir à França, eu quero ir à França, não tem cancela, não tem aquela barreira que tu vês aqui em Ressano Garcia. Apenas uma linha. Então... E isso facilita, por exemplo, o que a Europa está a fazer hoje no processo de integração regional. Sim. Tu vês toda a Europa ligada por intermédio de meios ferroviários. E isso facilita o nível de mobilidade de bens e serviços, fazendo com que os seus preços tendam a reduzir cada vez mais. Naturalmente, porque é corredor único. Exato. Porque não vale a pena termos uma moeda única e dizemos que estamos numa África e ainda continuam com essas fronteiras. Então, neste momento, quais podem ser as soluções para avançarmos para esta integração regional parecida ou pelo menos próxima? Porque, por exemplo, temos o caso da Tanzânia. A Tanzânia eram dois países, é uma união e formaram a Tanzânia. Sim, sim. Então, é o exemplo claro. É o exemplo de democracia, de irmandade, de tudo. Claro. É a própria Tanzânia que tem uma presidente mulher. Exatamente. Então, podia talvez servir de exemplo a questão da Tanzânia para a integração regional africana. Qual é o caminho? Hoje já apontamos, por exemplo, as fragilidades. Mas qual é o caminho que possa nos levar para uma integração regional africana que seja certamente fidedigna e concernente para aquilo que são os objetivos para o desenvolvimento da África? Nós não vamos, não só a Tanzânia, tem o Botsuana, por exemplo. Exato. O Botsuana é um país próspero, não é? Agora, respondendo às suas questões, a primeira questão aqui, o caminho para poder atingir ou para chegar lá, passa sim por reestruturar todas as políticas. Tem que se reestruturar todas as políticas. As políticas africanas. Tem que se reestruturar tudo. Desde a questão do desembaraço aduaneiro, tem que se
já há alguns passos que nós vemos, por exemplo, se olharmos aqui a nível da SADC, a questão da uniformização da carta de condução, Exato. a roupa da própria polícia, tu vês que a indumentária da própria polícia está mesmo azul aqui, está em Angola, está em, e por aí em diante, já há esses passos. Então, tem que se reestruturar todas as políticas. Estamos a falar da própria política, do desembaraço aduaneiro, estamos a falar da questão da boa governação, estamos a falar dos relatórios financeiros, tem que haver uma transparência, estamos a falar da rede de transportes, a livre circulação de mercadorias, de pessoas e bens. Mas no atual contexto, olhando para, por exemplo, aquelas todas as fragilidades que fizemos menção e os desafios que a África tem, é possível olhar a curto prazo, 10, 5 anos, por uma África unida quanto à Europa? Eu vou num aspecto aqui. Seria possível da seguinte maneira, por exemplo, se garantisse uma integração regional a nível da SADC. Estamos a falar que tivesse, nós a nível da SADC... Temos, por exemplo, o exemplo da SADC, que sim, já data de mais de 17 anos, e de certo modo ainda não foram atingidos os seus objetivos fulcrais que levaram à criação da própria SADC. Sim, não foram atingidos. Veja que a própria, quando há um conflito dentro de África, tem que haver intervenção do Ocidente, tem que haver intervenção militar da União Europeia, porque os Estados Unidos da América vai mandar um reforço. Quer dizer, nós não temos capacidade, nós como africanos, de discutirmos os nossos problemas internamente. Exato. Então, nós, enquanto continuamos a depender do Ocidente, enquanto os relatórios financeiros, uma vez, acho que estávamos aqui no programa, partilhei, que enquanto nós dependermos dos relatórios do Ocidente, vêm as instituições do Ocidente que fazem relatórios financeiros, de projeções financeiras, auditorias. Quer dizer, nós temos que receber uma informação, e isto é notório mesmo em auditoria, que o relatório financeiro ele pode ser influenciado de acordo com o interesse de quem o faz. Exato. A título de exemplo, quando tivemos a situação antes da questão de espoletar as dívidas não declaradas, as dívidas ocultas, houve um relatório do FMI que dizia que Moçambique é um país próspero, um país propenso para o investimento. Exato. Moçambique já foi exemplo de crescimento econômico regional e mundial. Já foi exemplo. Crescia a 7,5% anual. Então, criou-se essa especulação toda e atraiu-se potenciais investidores. Volta e meia, as mesmas pessoas que no passado emitiram este relatório, emitiram um relatório super negativo. Então, estamos numa situação em que nós, como África, não temos uma autonomia ou não temos uma liberdade de pensar e estar. Então, começa por aí, esse é o primeiro desafio. Pensar e estar. Pensar e estar. A África tem que ter uma postura, assumir uma postura única, uma maneira de estar única e perde-se muito tempo, na minha opinião, perde-se muito tempo em fóruns da União Africana, fica-se a discutir vários pontos, mas no final do dia não se tem resultados, palpáveis em termos reais do que tiver acontecido, em termos de conclusões. Em termos de conclusões. Este é o grande desafio, Salvador. Porque repare uma coisa, por exemplo, eu saudou-se a questão de Moçambique fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas e tal, tudo mais. Houve várias vozes que ecoaram, sob do ponto de vista prático, não influencia muito isto. Não influencia. Qual é o proveito que o povo moçambicano terá? Não influencia muito, não impacta isso na vida dos moçambicanos. Então, é complicado quando os interesses de das lideranças não se refletem sobre os seus liderados. Este é o grande problema. Exato. Veja que temos vários casos a nível de África em que os líderes têm os seus capitais todos em offshores, paradise papers, e é uma caça às bruxas do próprio Ocidente contra estas mesmas figuras proeminentes e todo aquele capital que eles expatriaram já fica vedado. Fica vedado e possivelmente fica perdido. A favor do próprio Ocidente. Do próprio Ocidente. Então tem que haver aqui uma mudança de comportamento. Começar-se a perceber
que as pessoas têm que... interesse que as lideranças têm que viver para a África. Tem que ter uma África para africanos. É mais do que uma governação, mas É mais do que uma... o interesse de patriotismo africano Exato. para que isso aconteça. Tem que ser tem que mudar-se um contexto, uma África para africanos, oportunidades para africanos, desenvolvimento para africanos, melhoria para africanos. Tem que ter esta mentalidade. Então, este é o primeiro passo. Nós podemos ficar, se calhar, aqui o dia todo a identificar vários aspectos, mas o primeiro grande desafio que temos em África é uma governação transparente. Transparente. Este é o primeiro grande desafio. Mas em termos de integração, se verificasse, podíamos esperar uma África desenvolvida? É depois de um possível. tempo? É possível. Nós temos... Porque podemos todos lutar agora para que essa integração se verifique, mas será que depois de que esta integração verifique-se, haverão condições para que a África esteja desenvolvida? E outro aspecto que se levanta é a questão da integração regional. Será que todos os países africanos estão preparados para que haja essa integração? Temos, por exemplo, indústrias mais desenvolvidas, a África do Sul, Nigéria, e a Botsuana agora desenvolver a sua indústria, mas também o Ruanda. E temos o caso de Moçambique, em que produzem a custos mais altos, por exemplo, do que a África do Sul, porque tem este poderio de escala. Sim. E tu abres as fronteiras, estás a permitir que os produtos sul-africanos entrem a Moçambique sem nenhuma dificuldade. Isto não mataria a indústria dos países menos desenvolvidos? De certo modo, poderia alastrar ou abrir o mercado para os países desenvolvidos, mas restringir ou matar as indústrias nacionais? A chave de sucesso para isto era que criasse um Banco Central Africano e que esse Banco Central Africano obrigasse que os países que estivessem integrados criassem reservas. Exato. Criassem reservas. Vou recuar. Então, o primeiro passo é criar um banco africano. Sim, um Banco Central Africano. Antes da própria integração. Antes da própria integração. E para que os países estejam integrados, esses apresentem reservas junto ao Banco Central. Um Banco de Desenvolvimento Africano não pode fazer esse papel? O BAD, por exemplo. O BAD não faz esse papel por uma razão simples, porque eles têm políticas restritas para o financiamento. Não são, ou seja, as condições gerais de crédito que eles impõem não são condições acessíveis para todos. Este é o grande problema. Se o acesso livre ao crédito fosse linear, ou se o acesso livre ao crédito não tivesse condições que pudessem impedir os países deficitários em aderir ao crédito, teríamos uma África, o BAD, neste caso, estaria a injetar o capital naqueles deficitários que realmente precisam de um upgrade. Para que, de certo modo, conseguissem integrar-se ou estar a níveis próximos dos países desenvolvidos. Sim. Para que entrassem nesta competitividade. É isso que eu volto a dizer. A questão aqui é reservas. Ok. Estamos a desenvolver a integração regional, já se criou um Banco Central. Olha, Moçambique quer entrar na moeda única, quer entrar na integração única, tem que constituir X de reservas. Ok, neste caso, agora depois entramos num outro desafio, que é a questão do dólar. Veja uma coisa. Temos a situação, por exemplo, de países como a Líbia, países como Angola, países que têm o petróleo. Exato. Numa circunstância dessas, quer dizer que já não haveria o petrodólar. Exato. Teria uma situação em que, caso os países que tivessem interesse nos nossos recursos, teriam que pagar não em dólar. Mas sim na moeda africana. Na moeda africana. Logo, isto já entraria num choque com os Estados Unidos. Isso. Porque, ok, vamos falar, por exemplo, da questão do gás liquefeito. Temos uma moeda africana. O pagamento não seria em dólar. Teria que seria ser na moeda africana. Na moeda africana. Estamos a falar do gás em Moçambique. O pagamento não seria em dólar, seria moeda africana. Naturalmente. Potencializando cada vez mais a moeda africana para que esta tornasse-se relativamente mais forte ou em paridade com o próprio dólar. Agora eu faço-lhe uma pergunta. Acredita que é possível? Olhando para aquilo que é a hegemonia da África. Exato. Por quê? Porque nós continuamos a depender do Ocidente. Porque nós temos essa dependência. Foi o caso da Líbia, por exemplo. A Líbia, quando decidiu fazer a venda, quando decidiu que queria
potencializar a sua moeda e comercializar os seus recursos em moeda local, eclodiu aquele conflito. Por quê? Porque colocou o dólar em causa. Então, nós temos... É complicado. Por isso que eu sempre... Este discurso é um discurso muito bom, mas sempre vamos entrar em conflito, porque a África ainda depende do Ocidente para a maior parte das suas atividades. Das suas políticas. Veja uma coisa que é muito simples. O plano... a questão da educação. Nós tivemos uma situação em que... eu vou falar da questão curricular. Nós tivemos uma situação em que nós somos obrigados a ter que saber falar inglês em detrimento das nossas línguas maternas e o português, que é a língua da unidade nacional. Por que é que nós somos obrigados a fazer isso? Porque o maior doador é inglês. Nós entramos numa situação em que a China já estava a ganhar terreno a nível de Moçambique, introduziu-se no nosso plano curricular o mandarim. Então, já formam em algumas universidades do país? Sim, já formam em algumas universidades do país. Então nós já estamos, quer dizer, acabamos sendo, é como a Maria que vai com as outras, porque somos guiados por... Uma falta de identidade da própria África. Sim, porque somos obrigados a nos comportar como os outros, porque eles é que trazem o investimento. Agora estamos aqui com a situação da Total. Se houver esse investimento, vai se reforçar a obrigatoriedade de falar francês. Então, esta dependência que nós temos não vai nos deixar firmes. Então, tem que existir uma autossuficiência, uma independência política, independência financeira, para que realmente haja essa integração regional. Essa integração regional. Então, não é uma questão apenas de tecnicidade, mas também envolve outros fatores políticos. Envolve muitos fatores. Envolve fatores políticos, culturais. Não é? Envolve muita coisa. Passamos ao nosso segundo tema de conversa, segundo e último, que era reservado exatamente a esta segunda parte, para abordarmos um pouco do grande fórum econômico global que está a acontecer agora em Davos, na Suíça, e encontro este que reúne a maior parte dos dirigentes globais na área de economia e finanças, mas também chefes de Estado, e empresários, de certo modo, que atuam em diversas áreas, mas principalmente na área de recursos energéticos e no ramo alimentício. 2 anos sem esta conferência. Agora a acontecer, iniciou ontem e terá uma duração de 5 dias. O que pode-se esperar para a África nesta conferência? Bom, do ponto de vista estratégico, vai-se esperar uma África melhor. Do ponto de vista estratégico. Porque vai-se definir novos caminhos a trilhar, vai-se definir novas maneiras de ser e estar. Contudo, a rota de colisão que nós temos aqui é que os planos traçados nesses fóruns não estão de acordo com a realidade africana. Claro. Quando houve a situação da pandemia, alguns bancos, como acredito que acho que é o BNI, abriu uma linha de crédito em que as empresas abriu uma linha de crédito para as empresas poderem se beneficiar desta linha de crédito. Contudo, o compliance, os requisitos que eram arrolados para ter acesso ao crédito não iam de encontro com a situação real das nossas empresas. Isso estava associado porque este financiamento vinha de instituições internacionais? Exato. Já me respondeu a questão, porque esse financiamento vem através de instituições internacionais, que as empresas têm que ter um certo padrão, têm que ter uma contabilidade organizada, têm que ter um faturamento igual ou superior a $1 milhão, têm que ter os modelos 10, 6, todos eles preenchidos nos últimos anos. A maior parte das empresas moçambicanas são pequenas e médias empresas. E o tecido empresarial são de pequenas e médias empresas, em regime simplificado. Então, logo, a intenção, o plano que foi traçado acaba não se enquadrando com o contexto moçambicano, mas também o africano. O que acontece na maior parte das vezes. Estamos a falar, por exemplo, da questão do Total, deste projeto. Para que as empresas moçambicanas tenham acesso
a prestação de serviços devem ter certificações internacionais. Quantas empresas moçambicanas Quantas empresas moçambicanas têm certificação internacional de normalização internacional? Esse que é o termo. Quantas empresas têm 10? Consequentemente, a mesma Total será obrigada a ter que ir buscar um parceiro para a prestação daquele serviço. O que significa que o tecido empresarial moçambicano não será diretamente afetado com este grande megaprojeto? Não será. Mas neste contexto, o que Moçambique faz? Temos que nos organizar. Tem que injetar mais capital para a criação de novas empresas. Quem faz isso é o Estado? É o Estado, naturalmente, tem que fazer isso. Tem que reduzir a burocracia. Por exemplo, eu quero fazer uma certificação do INOC, tenho que pagar por aí $5.000. Eu até posso ter este é um valor hipotético, não é? Exato. Eu tenho uma pequena empresa, pretendo ascender aos megaprojetos para ter o selo Made in Moçambique, por exemplo. É um valor que, para uma pequena e média empresa, coloca em causa o seu próprio fluxo de caixa. Coloca em causa o seu fluxo de caixa. Para ter o selo de normalização do INOC, também coloca em causa o seu fluxo de caixa. Então, logo, esta empresa, sob o ponto de vista de compliance, não está organizada para poder concorrer ao pé de igualdade. E continuamos o quê? Continua um monopólio. As mesmas empresas que estão literalmente organizadas que continuam a fazer a prestação de serviços. Então, para isso, o que deve acontecer? Deve haver uma reestruturação, desburocratização, reduzir a burocracia, alargar a base tributária, permitir que haja mais facilidades em termos do imposto, melhorar o ambiente de negócio, que é dar maior facilidade para a constituição de uma empresa, abrir linhas de financiamento para apoios de grandes projetos. Temos até iniciativas boas, que eu já vi aí projetos como... já vi alguns projetos do próprio Estado que tem feito. Exato. Contudo, não são projetos muito perfeitos, têm suas nuances, porque encontramos pessoas que são beneficiárias do próprio capital, mas elas não têm qualificação técnica ou não têm certa tarimba naquele mesmo negócio e, consequentemente, acaba sendo um saco azul, acaba sendo um dinheiro que... Então, neste momento, a África não espera muito daquilo que é este encontro do Fórum Econômico Global? Não, na minha opinião, não. Por exemplo, na minha opinião, não. Por que eu digo isso? Eu me atrevo em dizer isso porque os planos que vão ser traçados não vão de encontro com a nossa realidade. Mas, por exemplo, neste contexto, levam-se líderes africanos também para, de certo modo, representar aquilo que é a realidade africana neste grande encontro. Isto não pode ser uma valia ou um pensar diferente para a colocação das ideias africanas em discussão à mesa neste grande fórum? Ou não tem uma hegemonia suficiente para impor aquilo que são as suas ideias no contexto de discussão? Depois eu já volto para si. No final do dia, quem decide? É o ocidental. Temos uma África que não vai para dar as suas opiniões, mas sim para pedir financiamentos. E fica um pouco difícil pedir financiamentos e mesmo assim querer colocar ideias. É esta a posição que coloca? É essa a posição, meu caro. No final do dia, quem decide é o ocidental. E pode-se ficar neste fórum todo a discutinar-se estas e aquelas ideias, depois fica aquele bom discurso que a melhor solução é esta. Como é que o ocidental vai identificar melhores soluções para a África? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Então... Temos, por exemplo, a questão do Banco Mundial em Moçambique. Sim. O modelo econômico moçambicano foi trazido pelo Banco Mundial no contexto daquilo que eram as medidas da mudança do regime socialista para o regime capitalista, ou regime da economia de mercado. Mas o mesmo Banco Mundial compareceu no ano 2017, 2018, a dizer que o modelo econômico moçambicano não funcionava de acordo com aquilo que eram as características do país. Podemos relacionar isto a esta falta de hegemonia ou esse poder
em que os povos moçambicanos, os povos africanos não têm no processo de negociação com grandes instituições internacionais? Faz muito sentido o que está a dizer. Sim, porque veja, por exemplo, a questão do... Eu discuti em alguns cafés, quando falou-se muito desta questão da dívida não declarada, dívida oculta e tudo mais, que o valor em dívida era um valor superior, que era uma dívida impagável. Mas se formos a olhar para tudo bem que foi a maneira como foi contraída, que já fere aquilo que é a boa prática no contexto de crédito. Exato. Mas se formos a olhar para aquilo que era o bolo da dívida, temos países da Europa com maior nível de endividamento. Do que este mesmo próprio Estados Unidos tem um nível de endividamento bastante alto. Bastante alto, mas ainda recebem apoio do FMI e do Banco Mundial. Sim. Então, talvez o problema é como essas instituições vendem a imagem de um determinado assunto. Então eu fiquei naquele ponto. Eu disse, olha, por que esses todos os condicionalismos, se existem países que têm uma dívida maior que esta, mas não têm esses condicionalismos, tem um reforço. Então nós voltamos mesmo ao mesmo ponto, que é a questão da dependência de África com o Ocidente. Enquanto tivermos esta situação da dependência da África com o Ocidente, entraremos sempre em rota de colisão. Por quê? Porque as lideranças, elas recebem os planos e trazem para a África para serem implementados, contudo, aqueles que devem o fazer não o fazem bem porque os planos não estão ajustados àquilo que é a nossa realidade. Neste contexto, Moçambique tem capacidade econômica, ou a África no geral, tem capacidade econômica para, de certo modo, lavar a mão a esta dependência ao Ocidente? Bom, para que isto aconteça, eu gosto de dar exemplos como a China. Tinha que se fechar para o mundo. A China, para chegar ao ponto em que está hoje, fechou-se ao mundo. Fechou-se ao mundo, reestruturou-se, redefiniu-se e começaram a trabalhar de base. A China hoje é uma grande potência. Eles tiveram que sair do mundo. Para que isto aconteça, a África teria que se fechar ao mundo. Formar uma autossuficiência primeiro. Formar uma autossuficiência. Mas temos possibilidade, a África tem esta capacidade em termos de recursos tecnológicos e recursos materiais, recursos humanos, para por si só trancar-se ao Ocidente. Porque é uma história em que nós construímos. Depois aí eu já vou numa questão que me colocou agora, que eu já vou fugir. É comum que os países africanos enviem seus concidadãos para fazer informação nos países da Europa, que vão aprender as suas tecnologias. Exato. Mas essas tecnologias nós não vemos aqui na África. Não vemos. Aí fica a questão, o porquê deste investimento da África mandar os seus concidadãos. Há uma importação de know-how, mas não necessariamente importação de tecnologia. Não é uma importação de tecnologia. Nós encontramos que há certos concidadãos que estão na África, estão na Europa, estão na América, são PhDs, mas não conseguem implementar esta mesma tecnologia cá. Então, será que vale muito a pena esta cooperação? Por que não, através daquilo que nós temos, daquilo que sabemos, começamos a nos desenvolver? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do Botsuana. O Botsuana é autossuficiente. Vou dar o exemplo da Tanzânia, que explicou aqui. A Tanzânia também é autossuficiente. O nível de endividamento pode ser muito baixo, mas é autossuficiente. O que eles fizeram? Potencializaram os seus recursos. Através dos seus recursos, eles criaram imposições com o Ocidente e eles tiram vantagem disso. Então, tem que haver aqui um jogo de cintura das nossas lideranças, perceber que nós temos muita terra arável. Exato. Temos a costa, temos o mar. Nós temos... São potencialidades que podiam levar a África para um outro nível, um high level. Temos muitos recursos minerais. Temos, acima de tudo, muita mão de obra jovem. O que o Ocidente, a Ásia não tem. E ao nível em que está o Ocidente, já está entrando numa pirâmide invertida, em que tem mais uma população envelhecida
versus uma população jovem. E sem ter contar com as políticas antinatalistas que eles foram desenvolvendo ao longo dos anos, estão numa pirâmide invertida. Daqui a nada vai ter que se importar a mão de obra, para poder prover a Europa, para poder prover o Ocidente. Elementos que aqui são levantados em maior transparência é a questão da independência africana. A África deve tornar-se independente para que, de certo modo, possa ter hegemonia suficiente para discutir a mesa com os grandes poderios. Naturalmente. Vou pedir os seus pontos finais para trancarmos o programa, porque o tempo já nos foge. É verdade, o tempo correu muito. Como se diz em economia, time is money. Exato, muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui a interagir com os nossos amigos telespectadores que nos assistem. E com relação aos pontos que foram aqui focados, a minha mensagem eu deixo é que as nossas lideranças devem desenvolver políticas de uma África para africanos. Ou seja, desenvolver uma África para africanos, isso vai nos engrandecer, isto vai tornar-nos um senso de patriotismo, assim é que é, e melhorar a nossa maneira de ver as coisas. Temos que ter uma África para africanos. Enquanto não tivermos África para africanos, será impossível. Muito obrigado a ti. Agradecer também a ti, caro telespectador, que durante esse espaço de sensivelmente uma hora esteve conosco a discutirmos eventos econômicos internacionais. Para hoje, a visão foi exatamente internacionalizar aquilo que era a nossa conversa, onde discutiu-se a integração regional africana, mas também o Fórum Econômico Global, que de certo mundo tem o seu lar esta semana em Doha, na Suíça, durante um período de 5 dias. Este foi o Análise Econômica, continuação de uma ótima programação da FTV.